E nesta segunda-feira, os mercados de soja, milho e trigo ainda trabalham com estabilidade. A soja testa leves altas, assunto para a gente tratar com Eduardo Vanin, analista de mercado do Complexo Soja e diretor da Agriinvest Commodities. Bom dia, meu amigo, seja bem-vindo. Fala, Carla, tudo bem? Tudo bem com você? Beleza, hoje eu não tenho nenhum furo para dar, viu? Ah, então, Infelizmente. então muito obrigada. Nos vemos na segunda-feira que vem. Brincadeira, fica aí. Fica aí. Eu já ia desligar aqui. Não, menino, você tá maluco? Não desliga nada. Que é isso? Todo dia tem notícia, hein, Eduardo Vanin? Aliás, ô Vanin, é isso que tá faltando pro mercado da soja na Bolsa de Chicago? Notícia forte, mas mais do que forte, consistente, para tirar os preços desse confinamento de patamares que o mercado já conhece? Sim, daqui 4 semanas, esse É, encontro aí, né? Tão aguardado, como você bem falou, shutdown do governo e tudo mais. O destaque fica do clima, tá bom? Do lado da oferta. E China, feriadão, volta quinta-feira, Bolsa de Dalian de quarta para quinta. E, enfim, pouquíssimas novidades do lado da demanda. E aí o destaque fica para o lado do clima. e como é que você está avaliando, Vanim? Primeiro que tem uma nova frente fria chegando ao sul, trazendo um pouquinho mais de chuvas por lá, para o sul do país. O que poderia ser bom para alguns locais, preocupante para outros. Mas o Brasil Central, onde a coisa está acontecendo, falta chuva ali, né, Vanim? E isso está preocupando. Sim, até agora, final de semana, dia 10, 12, aí nós temos um consenso, mais chuvas, os dois modelos mostrando. Não sei como é que está o modelo europeu, que depende também dos modelos do NOAA. Se você entrar no NOAA, está em férias, forçadas, tá Pois é. bom? Agora, o modelo europeu mostra dali para frente uma boa sequência de chuvas e o modelo americano não. E o modelo americano ele mostra que aquela, aquela zona de alta pressão e tudo mais, e temperaturas lá para riba, devem continuar ali presentes sobre a parte central do Brasil. Quer dizer, pelo modelo americano é bem pior, continua muito quente e menos chuvoso do que o modelo europeu, tá bom? Mas o plantio andou rápido até aqui, pensando principalmente no Mato Grosso, 15% plantado, ano passado 2%, Paraná vai seguindo perto do ano passado, a Argentina plantou bem o milho primeira campanha, 20% já, mais que o dobro do ano passado. Enfim, a América do Sul tem um bom começo quando a gente pensa em plantio. Vanim, o quanto que essas informações elas podem efetivamente mexer com o mercado? A pergunta na prática é, dessas pequenas altas que a gente vê nessa segunda-feira, parte disso já é preocupação com essa condição climática aqui no Brasil ou ainda não? Não, eu diria que não. Na sexta-feira, se lembrarmos, farelo, na quinta e na sexta, o farelo veio puxando a soja, e isso tem a ver com o físico aqui na América do Sul, Argentina, que ficou mais cara. A soja ficou mais cara e as crushers não estão com tanta pressa assim para originar essa soja mais cara. E tá bom, Sim. então vamos tirar o pé, vamos reduzir o esmagamento e aí temos menos farelo. O farelo na Argentina subiu. Automaticamente você coloca os Estados Unidos de novo, não impede igualdade, mas não tão distante, quando se pensa em competitividade na Ásia, em relação à Argentina. Na sexta, aí inverteu o mercado, pressão de colheita nos Estados Unidos, tá bom? Quer dizer, você tem dois pontos aí do lado da oferta nos Estados Unidos. Uma colheita muito rápida, umidade da soja lá nas canelas, impressionante, e muito rápida, pressão, porém provavelmente menor produção. A produtividade deve ser revisada para baixo. Então, aí, vai vendo. Uma hora cai, uma hora sobe, mas não sai do lugar, como você bem falou. Vanin, o quanto disso também, essa questão climática, impacta para o nosso mercado diretamente? Embora Chicago seja o nosso balizador, nós temos prêmios ainda muito altos no Brasil, principalmente para a soja disponível, e a safra nova olhando muito para essa questão climática. A atenção do produtor está muito depositada nas atividades de campo, no plantio, no clima. Como é que essa condição agora
impacta o comportamento do nosso mercado, o comportamento dos nossos agentes, dos nossos produtores? É uma pergunta só ou são várias? 25. 25. Você já Vamos começar deveria pela. estar, você já deveria estar acostumado. Deixa eu pôr a cabeça aqui, deixa eu lembrar das suas 25 perguntas. Bom, claro, super importante para o Brasil. Tem algum impacto por enquanto? Não. Os prêmios estão um pouco mais altos para a safra nova, é, por causa desse ponto aí do plantio. No ano passado, vamos lembrar bem, nós tivemos dois ralis da soja, safra nova. Já já eu falo da sua 13ª pergunta, que foi a safra velha, tá bom? Tá bom. O, a safra nova, no ano passado tivemos dois ralis. Um em outubro, exatamente pelo atraso do plantio, como falei ali, e o número de meia. Mato Grosso, nessa semana, tinha plantado apenas 2% da área. E, se eu não me engano, se não me falha a memória, lá no dia 15 de outubro, quer dizer, metade de outubro, não tinha nem passado de 20% ainda. Então, realmente foi bem lentão. E aí, claro, aí houve toda uma precificação. Pô, vai atrasar a logística, papapá. Daí os prêmios se firmaram. Começou a plantar bem, prêmio sucumbiu, virou negativo. E depois houve um outro rally. Esse é mais importante do que o primeiro. O segundo rally tem a ver com a logística. Aí o bicho pega, tá bom? Lá na boca da safra. Em fevereiro tínhamos prêmios para safra nova negativos ainda. E de repente começou a atrasar tudo. E aí virou uma bola de neve por questões de compromissos logísticos, vendas no destino para a China. Aí o bicho pega. Você não pode nem pensar em atrasar. Porque aí você tem realmente um prejuízo enorme e risco de default. Portanto, você tem que comprar qualquer soja a qualquer preço, soja disponível. E assim foi o início desse ano. Aí nós tivemos um segundo rally muito ligado a essa questão logística, tá bom? O ponto importante agora é o seguinte: nós vamos ter soja mais cedo. E isso, não vamos falar de produção por enquanto. Tá. Pode ser menor, pode ser maior, enfim. Mas o ponto é que nós vamos ter soja mais cedo. E isso muda o jogo. Quando a gente pensa em logística, escoamento e suprimento. E comportamento dos preços no destino. E, claro, por tabela para Chicago e para os prêmios aqui na Safra Nova também. E isso faz com que os compradores, os vendedores fiquem um pouco mais reticentes, imaginando que o preço ou o prêmio possa melhorar um pouco mais, ou ele vai aproveitando o que é possível, Vanin? Os compradores ou vendedores? Os vendedores. Os vendedores. Veja, não agrada, né? O preço está parecido. Você tem dois pontos. Que a gente sempre tem, que é um degrau da safra velha para nova, que a gente chama de curva invertida, safra velha Aham, mais cara, safra nova mais baratinha. Isso é bem normal, bem comum. certo. Portanto, o produtor ele olha assim para a safra nova, R$ 10 de desconto, não estou afim. Aí ele vai segurando. Um outro ponto é avançar com o plantio. Normalmente, quando vê o plantio, de forma geral, o Brasil evoluindo, vem farmer selling por uma questão simplesmente de escoamento, espaço, contas a pagar também, claro. Uhum. E assim nós vamos. Mas assim, do ponto de vista, me agrada o preço? Não. E aí nós temos um farmer selling bem travadão. Não tem girar. O mercado está muito preso. Safra velha e nova, tá bom? Porque os preços caíram em reais e dessas últimas 2 semanas para cá. Agora subiram um pouquinho na semana passada, safra velha principalmente, não safra nova. Mas o farmer selling ele segue bem travadão. Quer dizer, produtores não se mostram muito interessados em comercializar nos níveis atuais. Vanin, ainda falando um pouquinho da safra nova, olhando para isso, pode ser uma preocupação, porque isso pode ser um fator adicional de pressão para os preços lá na frente, esse nosso farmer selling é um pouco Lento? mais lento agora? Veja, cara, o maior risco para o Brasil é o acordo, tá bom? É o acordo, sem dúvida nenhuma. Se não tendo acordo, segue o baile, nós não vamos ver grandes mudanças ali para a safra. O produtor não tem uma pressão de venda muito grande, não tendo problemas logísticos, que é isso que acaba pressionando o preço na boca da safra.
daí nós não vamos ter grandes mudanças. Claro, importante, se não tiver um acordo agora, o que o mercado vai concluir, o que o USDA vai concluir, em termos assim, qual é o potencial, no final das contas, de exportação dos Estados Unidos? Exportação de soja total. Uhum, Não tendo acordo agora, que é o, vamos lá, é tudo ou nada, vamos pensar assim, como que fica o supply demand dos Estados Unidos. Aí a gente vai ter que ver para Chicago como é que o mercado vai se comportar, mas tem que esperar para ver. Agora, para o Brasil, se tiver um acordo, durante o segundo semestre, aí é balbal. Aí nós vamos ter, adicione aí 20 milhões de toneladas de soja americana no fluxo, no pipeline para a China. Aí você vai ver, só fazer uma conta, você vai ver que o chinês vai ter oferta todo dia de tudo que é lado no segundo semestre, a partir aí principalmente de setembro, outubro para frente, de tudo que é lado, de tudo que é preço, de tudo que é cor, tudo que é tipo, e aí, enfim, isso. Ele não gosta disso. Não é que o sim. chinês vai fazer dinheiro. É muito pelo contrário. Ele vai ter um baita pepino para convencer o cliente dele, o comprador de farelo, de alongar suas compras. Aí que mora o perigo. O chinês lá na ponta, ele não quer dizer que ele faz dinheiro com soja mais barata. Faria se o farelo não caísse. Mas isso não tem ninguém bobo na história. O consumidor de Sim, farelo na China está muito ligado no pagodinho e ele vai concluir assim: nossa, quanta soja e quanto farelo. Não sim. precisa alongar e eu vou comprando aqui da mão para a boca. Vanim, então eu já vou te trazer a pergunta do Davi Navarro, que é a seguinte. Bom dia, Carla Vanim. Bom dia, Davi. Obrigada pela pergunta. O quanto a demanda do biodiesel para 2026, nos seus estudos, trarão fluxo de esmagamento e negócios para óleos vegetais? Haverá equilíbrio entre o consumo alimentar e combustíveis? Ele diz assim: digo alimentar, óleos vegetais, podem ser reflexos em seus preços? Pergunta do Davi Navarro. Davi, esse é um assunto bem importante, controverso, alimento, combustível e tal. Vamos esquecer um pouquinho do debate sobre se é certo ou não. Vamos falar aqui de mercado. O ponto é que o ano que vem nós temos essa mudança para B16, tá bom? Para cada ponto, pode considerar, a grosso modo, mantendo a proporção da soja, do óleo de soja na matriz, que vem crescendo. Hoje está liberando os seus 76%, 77%. É parrudo, tá bom? Só para dar uma ideia, nos Estados Unidos, era lá nas épocas, nos anos dourados, 42%, vem caindo, aí está hoje girando perto de 30%. Então, realmente, dependemos muito do óleo de soja. Aumentando para cada ponto percentual durante um ano, você vai ter aí mais ou menos 700 mil toneladas a mais de consumo de óleo de soja. Tá bom? Fazendo uma continha para a produção de biodiesel, você vai precisar aí de mais ou menos uns 2 milhões de toneladas, 2 milhões e meio de soja, de esmagamento. É mais ou menos por aí que são as estimativas de esmagamento para o ano que vem. O aumento sairia de 58 milhões e meio, previsto aí para janeiro, dezembro agora, e iria ali para uns 60,5, se a margem for boa, 61 milhões, por aí. Vai ter falta de óleo no final do ano sempre, não há dúvida, tá bom? E acaba havendo um encarecimento. Exemplo agora, temos uma boa safra de soja, 173 milhões, nosso número. Temos um crescimento de esmagamento, mais de 2 milhões e meio. Mas mesmo assim, o óleo agora no mercado interno está R$ 7 o litro. São Paulo, Bahia, Mato Grosso, tá tudo meio parelhão aqui no Paraná. 6,80, 7, indo com tendência de subir um tiquinho mais até o final do ano. É um óleo de soja caro, do ponto de vista alimentação e do ponto de vista para o biodiesel. Porque o diesel está aí na casa dos 3,50 na refinaria, por aí. Enfim, é isso aí. Essa sazonalidade ela sempre vai ter. E a gente está falando de um mercado de óleos vegetais que está muito descolado do restante, né, Vanim? Principalmente quando a gente olha para a soja, do farelo, do grão, a gente está num suporte para esse óleo que é muito importante agora, né? Os óleos vegetais, no geral, continuam tendo um certo aperto, vamos dizer assim. Se esperava uma safra grandona de girassol,
lá no Black Sea, Mar Negro, Ucrânia e Rússia, e vai ser menor, tá bom? Além disso, o Zelensky, para arrecadar um cascaio, meteu-lhe 10% de tarifa sobre soja e girassol. Aí ficou mais caro. A grande baliza de preço é Roterdã, e tá caro. E, enfim, está nos mesmos níveis do ano passado. Se esperava que caísse. Mas, enfim, isso coloca o óleo de soja na América do Sul, Argentina principalmente, com suporte. E aí vai se mantendo. Fora o óleo de palma, com toda a história da Indonésia, as palmeiras velhas, blá blá blá, essa coisa toda. O B40, que vai ou não vai, sei lá. Acho que o ponto é que eles não têm dinheiro para isso, mas se mantém, deve se manter ainda sustentado óleos no geral. Vanin, tem uma outra pergunta para a gente concluir a nossa conversa de hoje, do Leandro Moura, que acho que é muito importante. Ele diz assim: Vanin, bom dia. Qual a estratégia que os produtores poderiam fazer para garantir ao menos as suas margens? Será que uma trava para alta, esperando um acordo China e Estados Unidos, poderia ser uma dessas alternativas? Eu faria, tá bom? Bom lá, eu sou produtor, tal, preciso vender um tiquinho mais aí para safra nova. Preços estão, não tá aquela pintura, mas também não estão ruins e tudo mais. Bom, venda teu físico, garanta espaço, fluxo de caixa, o crédito tá caro, tá escasso, tem toda essa história. E comprar um seguro de alta, uma call spread na Bolsa de Chicago, num eventual acordo, vai dar um pagodinho, tá bom? Não quer dizer que vai ser uma tendência de alta, aí vai depender do que vem depois. Ok, não tem mais tarifa sobre a soja americana. Quanto que a China precisa comprar? Vamos separar as coisas. As processadoras privadas vão precisar comprar? Não muito, porque já compraram aí um tanto do Brasil e Argentina. Margens não estão boas. E, e aí depois vem o programa de rodízio das reservas chinesas. Aí é que ninguém sabe. Pode vir aí um montão de compra, pode vir um tico-tico no fubá. E, enfim, só lembrando, eu tenho mais um minuto aí ou já acabou? Pode falar, tem. Você tem. É porque é você, né? Eu vou deixar. Ah, tá bom. Ó, o Trump e o Bessent falaram assim: tudo culpa do Sleep Joe, né? O Joe Biden. Coitado, velho. Ele tem muita culpa no cartório, mas essa ele não tem. Vamos lembrar o seguinte: É. o Bessent se referia uma pergunta que supostamente ele teria feito lá para os chineses, na reunião lá de Genebra. Ô, amigo, por que você não compra mais soja americana? Por causa do Biden. Sei lá. Mas não é bem assim. Lá em 2023, no encontro do Xi Jinping com o Biden, que o Xi Jinping foi para os Estados Unidos, tá bom? Novembro de 2023. Ele visitou, pau, saiu dali em 7 semanas. China comprou 11 milhões de toneladas nos Estados Unidos, para esmagamento e para reserva. Bomba, mas em 7 semanas, 11 milhões. Paulada. Sustentou Chicago, tá bom? Esse ponto do rodízio de reservas tal, é sempre uma coisa que, inclusive, se você falar muito lá na China, você vai preso, tá bom? Você some do mapa. Como eu não estou na China, eu estou falando aqui. Mas é um assunto extremamente delicado e sensível. E ninguém fala sobre esse número abertamente. E é sempre. Mas mesmo que falasse abertamente, é sempre um chutão. Porque você tem que Sim. fazer a seguinte conta: quanto que tem, daquilo que tem, quanto que vai se esmagar e qual vai ser o programa de recomposição dessas reservas. Porque, como tem soja velha ali, tem que estar tem que estar se fazendo leilões, esmagamento e reponta. Sim. Quer dizer, essa matemática que é um segredo. Em 23 foram 11 milhões, nem tudo para reserva, mas foi uma pegada boa. Enfim, girando, é para responder que acho que a compra de uma call é interessante. Não compraria call spread, porque você tem que ter delta rápido, né? Mas não vai dar para entrar aqui, isso aí é conceitual. Mas para você participar rapidão de um rally, tem que ser delta grande, é, uma sensibilidade alta para os prêmios das opções. Então eu compraria só uma call.
Bom, já fica a orientação para o produtor que está nos acompanhando, nos ouvindo, começar a semana. Se quiser mais informações, dá para entrar em contato com o Vaninho, ele vai te dar mais informações, mais estratégias. Meu amigo, muito bom começar a semana com você. Lembrando que a última também terminei, porque eu não te dou folga. Então, vamos embora. Boa semana para você, Eduardo Vaninho. Muito obrigada, meu amigo. Abraço a todos, fui, até segunda. Até segunda. Obrigada. Até mais.